Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos à resolução da atividade sobre a geometria e a descoberta do número irracional, página 17 e 18, do livro de matemática, A Conquista da Matemática, com a professora Luísa Tereza. Atividades. Questão 1. Observe a representação do quadrado da imagem. Então, aqui nós temos um quadrado representado, onde aqui nós temos, está na parte de baixo, numerado de 0 até 2, e aqui também equivale 2. Então, vamos à resolução da letra A, B e C. Na letra A, ele quer que calcule a sua diagonal. Então, a diagonal, ele quer que ele calcule essa parte aqui. Então, para mim calcular a diagonal, a medida da diagonal é obtida pelo teorema de Pitágoras. Visto que quando eu traço uma diagonal aqui, eu vou ter um ângulo reto aqui e tenho dois catetos. Então, os dois catetos, cada um mede 2. Então, eu vou colocar A ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4 mais 4 é 8. Então, A é igual a raiz de 8. Então, encontramos o valor da diagonal. Letra B, colocando a ponta seca do compasso no zero e tomando a medida da diagonal como raio, localize a reta numérica, a posição de raiz de 8. Então, aqui, ó, se você fizer, então aqui colocamos o compasso e aqui era o raio, então obtemos a localização da reta numérica, a raiz de 8. Determine o valor aproximado desse número irracional com duas casas decimais. Então, a resposta é aproximadamente 2,83. Por quê? Se a raiz de 4 é 2 e a raiz de 9 é 3, então a raiz de 8 vai ficar entre 2 e 3. Então, vamos por aproximação, que ela é aproximadamente 2,828. Então, a gente vai aproximar para 2,3. Então, a gente tem outra forma de resolver, que aqui a gente vai fazendo por tentativa. A gente pode utilizar essa fórmula aqui também, que a gente encontra por aproximação. Então, o valor, raiz de n é igual n, que no caso aqui o n é 8, mais o número mais próximo dessa raiz, que é o 9, mais 2 vezes a raiz desse número exato mais próximo, que é a raiz de 9. Então, vamos pegar 8 mais 9, sobre 2 vezes a raiz de 9. 8 mais 9 é 17. 17 dividido por 6 vai dar aproximadamente 2,8333. Então, a raiz de 8 é aproximado 2,83. Vocês podem fazer por tentativa e pode fazer por essa forma. Por essa forma, às vezes a gente vai encontrar raízes por excesso ou por falta. Geralmente a gente encontra por excesso, passando um pouquinho de 8. Considerando o triângulo retângulo, cujos lados menores, 2 e 1, calcule a medida do seu lado maior. Então, nós temos um triângulo retângulo. Se a gente tem um triângulo retângulo, os lados menores são 2 e 1, que é os catetos, então a gente vai encontrar a hipotenusa. Usei o teorema de Pitágoras, já que a questão nos forneceu os valores dos catetos. Então, vou fazer 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 4 mais 1, 5. Então, A é igual a raiz de 5. Então, logo, a medida do seu lado maior é a raiz de 5. Terceira questão. Sabendo que a raiz de 5 está entre 2 e 3, determine o valor aproximado desse número irracional, com duas casas decimais. Então, vamos encontrar a raiz de 5. A raiz quadrada de 5 não é exata. Podemos dizer que 4 é menor do que 5 e 5 é menor do que 9. Logo, a raiz de 4 é menor do que a raiz de 5 e a raiz de 5 vai ser menor do que 3. Ou seja, a raiz quadrada de 5 é um número irracional, compreendido entre 2 e 3. Utilizando uma calculadora, nós obtemos que a raiz de 5 é 2,23606, 79, 77 e vai até o infinito. O que é comprovava de fato está compreendido, provava de fato que está compreendido entre 2 e 3. Portanto, podemos afirmar que a raiz de 5 é aproximadamente 2,24.
Vocês podem fazer também pelo método que a gente fez na questão da raiz de 8. Só que ela vai encontrar mais ou menos 2,25. Então, ela vai ser por excesso. Qual deve ser o valor do número x não negativo para que se tenha x² igual a 7? Determine o valor aproximado desse número irracional com duas casas decimais. Então, resolvendo a equação, temos que x² é igual a 7, né? Então, logo, x é igual a raiz de 7. A raiz de 7 é um número maior do que 4 e menor do que a raiz de 9. Portanto, a raiz de 7 vai estar entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Ou seja, vai estar entre 2 e 3. O número exato que representa a raiz de 7 é aproximadamente 2,67. Portanto, a raiz de 7 é 2,67. Sabendo que, portanto, x é igual a raiz de 7 e a raiz de 7 é x igual a 2,67. Então, até a próxima aula. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês e bons estudos.